Fala, seus pasteleiros da TI! Eu sou o Rodrigo Donha. Eu sou o Misha. E sejam bem-vindos a Bots Force. E hoje vamos continuar com a nossa saga evoluindo o seu código, passando para a terceira parte, a mais difícil, Virtual Class na prática, interface mais abstract. A nossa agenda de hoje vai ser a explicação teórica mais a explicação prática. E antes de tudo, pedir o like de vocês, inscreva-se, os comentários, se quiser comentar qualquer coisa, o compartilhamento com o amiguinho pasteleiro. E para você que gosta de Dark Souls, esse é o Dark Souls da vida real, pessoal. Então, preparem-se que vamos encarar muitos dragões, vamos precisar de muitas bolas de cristal, de muito pote de vida, e não arranquem seus cabelos nem nada disso, que eu sei que é bem complexo, mas é uma coisa legal para se aprender e talvez no futuro, para mim foi útil esse conceito, e espero que para vocês também seja muito importante, que seja muito útil esse conceito. Quer comentar algo mais, Tonha? Sim, vamos agora para a explicação teórica e também prepare-se, pessoal, que aqui é onde o filho chora e a mãe não vê. Sim. Onde aqui o teclado são as espadas e os erros são os dragões. E para finalizar, aqui é onde o lugar, onde o principal mantra é: na minha máquina funciona. É nessas horas que você vai sofrer, amigão. Prepara, a bola de cristal já está acesa. Bom, então vamos lá. Teórica. A explicação teórica. Vamos trabalhar com algumas classes, onde a gente vai ter a classe Interface Class, onde a gente vai ter dois métodos, o calcular e o executar. Como se vocês viram nos vídeos anteriores, se não viram, busque aqui na saga e veja sobre Interface Class. Então, a gente passou sobre a Abstract também. Seguindo, a gente vai ter uma classe Abstract que vai implementar a interface, ou seja, a gente vai ter que ter os métodos desse calcular e executar na classe e vai adicionar no Abstract ainda o imprimir resultado. Com isso, tendo essas duas classes, a gente vai gerar mais duas no final, que é o que a gente vai usar de verdade. Você pode ver que elas só têm uns tracinhos nessas classes, porque na verdade elas são um esqueleto do que a gente precisa. Então ali a gente vai ter lá na ponta, a gente vai ter uma adição class e uma subtração class. Elas vão estender a abstract, que se a gente segue, a gente vai ter aqui na extensão, vai ter os métodos calcular, que vai ser reescrito por você, vai ter o executar, que ele vai ser usado via abstract, e o imprimir, dado que vai ser reutilizado via abstract. Então, na prática, o que seria tudo isso? Você tem toda essa estrutura, um para te obrigar a ter os métodos, e o outro para te obrigar a reescrever alguns. Então, você vai ter toda uma arquitetura por trás para ter que a classe seja exatamente naquele formato com aqueles métodos. Na teoria, pode falar, Misha. E até facilitar para vocês em algumas execuções, vamos imaginar a questão de triggers, que você tem a questão das triggers, onde você tem vários métodos que se repetem. Então, o insert, update e before, after. Então, você conseguiria criar esse esqueleto na interface, você conseguiria na abstract, sei lá, validar se é um novo registro, ou qualquer que seja a validação você poderia fazer, e fazer justamente um método executar ou alguma coisa assim. E nas classes que consomem essa abstract, você consegue utilizar tanto os métodos da abstract, quanto colocar o que deveria executar no before insert, before update, tudo isso. E como seria chamado isso, mais ou menos? Através de um parâmetro ou uma coisa assim, que é o que a gente vai mostrar para vocês. Através de um texto que a gente passa, a gente fala para o nosso código, ó, chama esse cara ou chama o outro cara. Então, resultado, o resto do código vai ser o mesmo, e por um parâmetro de texto, que poderia ser um registro, que você tem interno num metadado ou num objeto ou o que seja, você conseguiria fazer essa validação, vamos dizer assim.
Então, é importante entender isso. E sei que é complexo de novo, e espero que vocês não se frustrem. Pode voltar ao vídeo se ficou algo talvez confuso. Mesmo a gente aqui fazendo alguns testes, algumas coisas eu não sabia tão a fundo. Eu conheço a estrutura e tudo isso, mas eu não sabia que tinha algumas limitações que igual a gente deve abordar na parte prática, mas é isso. Pode falar, Dani. Sim, agora prepare-se. Se você já está confuso, já está chorando agora, vamos cair para a parte prática, pelo menos para você entender isso e ver realmente como funciona, porque na teoria já foi bem complexo. Agora é com você, Misha. Então, deixa eu mudar para que vejam só a tela. Bom, é isso, pessoal. Então, a primeira classe, como a gente falou, vai ser a interface operação. A interface operação ela vai ter um método calcular, que vai ser uma virtual, vamos dizer assim. E você vai ter um método executar também, que é um método virtual. Então, a gente cria essa interface que vai ser tipo o nosso template, o nosso modelo de uma classe, que todas as que consumam essa classe vão precisar desses carinhas. Bom, respira fundo aí, pessoal. Agora a gente vai para Abstract. Na Abstract, como a gente tem que consumir a interface operação, a gente faz um implement. A gente, em cima disso, ao invés de fazer um override, a gente só cria esse método como um virtual, ou seja, que não vai fazer nada nesse momento, o calcular. A gente vai ter um método executar, que esse sim a gente truncou alguns valores, ou seja, a gente colocou estático, mas você poderia talvez criar um parâmetro aqui para receber esse valor e assim por diante. Outras ideias poderiam ocorrer aqui, mas só para exemplificar para vocês, a gente não quis complicar muito. E até porque quando a gente tentou passar os valores diretamente, nos deu alguns erros que a gente não quis quebrar muito mais a cabeça. Mas então fica a dica, pode acontecer dependendo de como você construir a questão, que tem algumas limitações. Não deixava a gente executar os métodos. Então, vamos lá, continuando, a gente vai ter o calcular, que a gente está chamando daqui, que é uma virtual, e quem vai alimentar ela vão ser as outras classes. Tudo que tiver dentro da calcular das outras classes que vai ser executado. A gente criou um novo método protegido, falando que vai ser o imprimir resultado, que nada mais mostrando a operação que a gente está chamando, os valores e o resultado dessa questão. Então, ok. Agora a gente vai para a adição. A adição são poucas linhas, a gente vai justamente fazer um override, ou seja, vamos escrever aquela virtual que está na abstrata e a gente vai estender a abstrata. A gente vai falar, ó, isso aqui é tipo uma continuidade do que está na abstrata. A gente vai fazer os cálculos dos valores que estão entrando e vamos chamar o método imprimir resultado que está lá na abstracta, na abstract, só naquela classe, e que vai mostrar os valores para a gente. A subtração, a única mudança é do sinal, que vai ser menos ao invés de mais, e a gente também vai chamar o imprimir resultado. Bacana. E agora, qual que é essa questão de com um único valor a gente consegue chamar, com uma única mudança, perdão, a gente vai conseguir chamar as duas. Agora a gente vai ver. Bom, então, no nosso amiguinho de executar anonimamente, a gente tem uma string chamada nome classe operação. A gente tem a interface, então a gente está fazendo uma conversão. Vamos por partes. Aqui a gente tem um type for name e estamos criando uma nova instância. Então a gente está falando, olha, cria uma nova instância dessa classe, ou seja, é como se você estivesse iniciando a classe. Mas a gente fala, ó, faz com que
isso seja convertido para interface operação, que é o nosso template. E a gente manda chamar o operação executar. Como o operação executar está sendo chamado em cima da classe nova que a gente criou, dessa que está alimentando todas as outras, vamos dizer assim, ela vai executar justamente o calcular que a gente populou nas outras classes, vamos dizer assim. Então, vamos supor, aqui vamos por a adição. Se eu der o executar, deveria fazer o cálculo uma soma. Então, se eu vou no debug only, ele fala, ó, o resultado da adição entre 10 e 5 é 15, que é justamente esse código aqui. Então, ele bota o calcular, ele passa o 10 e o 5, faz o soma e imprime aquele resultado com aquele método que a gente criou lá na abstrata. E, perdão a mensagem, pessoal, não era para isso acontecer, eu esqueci de colocar em silencioso. Mas, então, continuando. O subtração a gente vai executar agora também e deveria justamente fazer o mesmo, só que subtraindo o valor. Em outras palavras, a ideia disso aqui, na verdade, é a gente chamar nossas classes de forma genérica. Tanto de uma quanto para outra, basta apenas a gente alterar uma variável com um texto e ele vai executar uma classe com esse nome. Isso é a ideia de facilitar tanto em execução quanto em adaptação de código a qualquer momento, para você não precisar de uma classe fixa ali. E não só isso, é como criar padrões e também isso pode facilitar na execução de projetos. Vamos supor, você tem uma longa lista de coisas para executar e tudo isso, você pode falar, ó, quando eu passar esse parâmetro aqui, executar essa classe, então é algo que em teoria deveria ser escalável. E você ter até um controle melhor e esse tipo de coisa. Assim, vamos supor, você cria um metadado onde você vai utilizar a questão das triggers e esse tipo de coisa, como a gente exemplificou, a gente poderia, sei lá, ter várias classes que fazem mais ou menos esse processo e até dependendo botar uma ordem nesse metadado ou alguma coisa assim e falar como que vai ser executado. Tem várias coisas aí que você poderia brincar nesse sentido, né? Você pode ter um exemplo de ter um metadado onde você vai ter uma configuração que você fala o nome do objeto e qual é a classe que executa. Sim. Então você transforma essa classe totalmente genérica para todas as triggers. Você pode copiar, colar e usar. Com essa configuração, você só altera ali na configuração e ele vai executar a classe correta. Facilitaria muito o seu trabalho e não precisa ficar alterando trigger a trigger. Sim, até a ordem de execução, como eu disse, tem várias coisas que você pode ir brincando aí. Mas a gente não vai entrar nesse caso, é só uma ideia superficial, pessoal, tranquilo. Se vocês quiserem, avisa, mas aí sim a coisa é triste, velho. Se já achou complicado esse, aí pior. Bom, então, voltando à subtração, ele fala que o resultado da subtração entre 10 e 5 foi 5, que é basicamente o código que a gente tem aqui, o resultado, número 1 menos o número 2 e chama lá o método do abstrato. Acredito que é isso. Eu sei que é complexo, pessoal. Se quiser fazer, vai, pega o código aqui e tal, segue certinho. Não é muito longo, então tranquilinho, vamos dizer assim, e até criar outros cenários, esse tipo de coisa que talvez ajude você a aperfeiçoar isso. E agradecer. E também, se vocês quiserem chorar aí, nossa, estão indo longe demais, pode avisar também aí no comentário. Mas, como eu disse, pelo menos para mim, me ajudou bastante no meu percurso como desenvolvedor e eu espero que ajude quem quer seguir mais por esse caminho técnico, vamos dizer assim. Fora isso, bom, agradecer de novo.
deixa o inscreva-se aí, se não deixou, por favor, ajuda a gente, pasteleiro. Comenta, compartilha, deixa o like e toda essa questão que todo mundo já sabe. Quer dizer algo, Donha? Sim, gostaria de agradecer vocês, pessoal, e nos ajude compartilhando o nosso canal com outras pessoas. Já somos quase 1000 pasteleiros aqui e vamos continuar seguindo com o conteúdo e ajudando vocês o máximo possível. Se vocês querem saber mais alguma coisa sobre assuntos sobre esse tipo de interface, abstract, virtual, ficou dúvida, alguma coisa, deixe nos comentários, vamos ver um vídeo. Esse vídeo a gente está encerrando essa saga, mas a gente vai começar com outras, e mesmo que a gente tenha encerrado, se der uma dúvida posterior, deixe nos comentários, se a gente vendo que é relevante, que o pessoal tem realmente bastante dúvida sobre isso, a gente gera um vídeo fazendo explicações até mais complexas e mais completas sobre isso. No mais, eu vejo, isso é só. Infelizmente, eu acho que o Misha teve algum problema, mas nos vemos na próxima terça. Tchau, tchau, pessoal.